Hello guys, oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, se cuidando, ok? Today we are talking about King Henry VIII. Então hoje a gente vai falar sobre o rei oitavo, Model 5. Então hoje vai ser o módulo 5, nós vamos começar com a parte de interpretação. Pages 43 until 46, ok? Então hoje a gente vai ver as páginas 43 até a 46. Page 43, get started. Então, na apostila de vocês vão ter essa imagem da família real aí e duas perguntinhas para vocês responderem, ok? Number 1. What do you know about the British monarchy? Então, o que vocês sabem sobre a monarquia britânica, ok? Então, vocês vão colocar o que vocês acham. Number 2. Look at the picture above. Can you name the members of the British royal family? Então, olha a imagem acima de novo e você pode nomear os membros da família britânica real? Coloquem aí os nomes de quem vocês conseguem reconhecer, ok? Aí, quando a gente for fazer a correção, vocês completam com as informações necessárias. Ainda na page 43, no pre-reading, então ainda na página 43, nós temos aí, discuss the questions below with your classmates. Então, vamos pensar aí, né, tá falando para discutir as questões. Letter A. What do you know about Henry VIII? Então, o que você sabe sobre esse rei? And letter B. Look at the cartoon. What does it say about Henry VIII? Então, olha aí a imagem, né, o cartoon, o desenho. O que essa imagem diz sobre esse rei? Ok? Então, vocês vão escrever o que vocês acham que está dizendo aí, de acordo com a imagem. Next, page 44, reading. Então, na página 44, tem o texto aí do rei, ok? Então, vamos lá. Read and listen. Quem tiver o CDzinho, pode colocar o CD na faixa 11, que aí vocês vão ouvir o texto com a pronúncia bonitinha, ok? Mas quem não tiver, acompanhe que eu vou fazer a leitura e a tradução com vocês. Here is a part of Kazoo History Class Presentation. Então, aqui está a parte da apresentação da aula de história do Kazoo, ok? Vamos lá. Henry VIII was born in June 28th, 1491 and became the second Tudor King of England when he was 18 years old. Então, o Henry VIII nasceu em junho, 28 de junho de 1491 e se tornou o segundo rei Tudor da Inglaterra quando ele tinha apenas 18 anos. Next. He had 6 wives. They were Catherine of Aragon, Anne Boleyn, Jane Seymour, Anne of Cleves, Catherine Howard, and Catherine Parr. He divorced 2 of these. One died, one outlived Henry, and the other 2 had their heads cut off, being Catherine Howard, one of them. Ele teve 6 esposas, né? Elas foram a Catarina de Aragon, a Anne Boleyn, Jane Seymour, Anne de Cleves, Catherine Howard e Catherine Parr. Ele se divorciou de 2 delas. Uma morreu e a outra foi deixada por Harry e as outras 2 tiveram suas cabeças cortadas, sendo Catherine Howard uma delas. One of the reasons that Henry VIII had so many wives was that he was desperate for a son to be the next king after he died. Eventually, he only had 3 surviving children, and 2 of these were girls, Mary and Elizabeth. His only son and the heir to the throne after his death was Edward. Então, uma das razões que um dos motivos do Henry ter tido tantas esposas foi que ele estava desesperado para ter um filho para ser o próximo rei depois que ele morresse, né? Para ser o seu sucessor. E ele teve, ao longo desse tempo, ele teve 3 filhos sobreviventes e 2 desses filhos eram mulheres, né? Eram garotas, a Mary e a Elizabeth. Somente o filho dele, somente um,
Somente o único filho dele seria o herdeiro do trono depois que ele morresse, que foi o Edward, ok? The reign of Henry VIII for the Reformation come to England. The Reformation was a movement that questioned the authority of the Pope and the Roman Catholic Church. Então, o reinado de Henry VIII viu a reforma vinda da Inglaterra. A reforma foi um movimento que questionou a autoridade do Papa e da Igreja Católica Romana. While this movement was happening throughout Europe, Henry had an argument with the Pope because he had refused to grant Henry a divorce from Catherine of Aragon. Enquanto esse movimento estava acontecendo por toda a Europa, ao longo da Europa, o Henry teve um argumento com o Papa, teve uma conversa com o Papa, uma discussão com ele, porque ele se recusou a conceder a Henry o divórcio de Catarina de Aragão. Without divorce, he could not remarry and have a son with his new wife. Então, sem o divórcio, ele não poderia se casar novamente e ter o filho com a nova esposa. So, Henry split from the Roman Catholic Church and declared himself head of the English or Protestant Church. Então, o Henry se separou da Igreja Católica Romana e se declarou o chefe da Igreja Inglesa ou Protestante. As head, he could now grant himself a divorce without having to ask the Pope. He also confiscated a Catholic land in England. This was called the dissolution of the monasteries. Henry VIII died on January 28th, 1547, aged 56. Então, como cabeça, como chefe da nova igreja, ele poderia conceder a ele mesmo o divórcio sem ter que pedir para o Papa. Ele também confiscou as terras da igreja católica, as terras católicas da Inglaterra, e isso foi chamado de dissolução dos monastérios. Ele morreu em 28 de janeiro de 1547, aos 56 anos de idade, ok? Então, vocês vão ler esse texto. And then, answer the questions, ok? Então, vocês vão ler esse texto e vão responder as perguntas que seguem. Exercise number 2. Answer the questions below. Responda as perguntas abaixo. Letter A. Why did Henry VIII marry so many times? Por que o Henry se casou tantas vezes? Letter B. How did he manage to divorce his first wife? Por que ele se divorciou da primeira esposa? Number 3. Mark the correct answer. Então, aqui vocês terão 3 opções de resposta para cada frase e vocês vão assinalar apenas uma. Letter A. Catherine Howard, one of Henry's wife. A Catarina Howard, uma das esposas de Henry, divorced him, was beheaded, outlived him. Letter B. When Henry married Catherine of Aragon, his first wife. Quando Henry casou-se com Catarina de Aragão, que foi sua primeira esposa, he was a Catholic, he was the head of the Catholic Church, he was a Protestant. Letter C. The Reformation, a reforma, happened all over Europe, happened only in England, confiscate the Catholic Church. Então, vocês também vão assinalar uma das 3 respostas. Eu não estou traduzindo as respostas porque eu quero que vocês traduzam, ok? Para poder responder. Next, page 45, reading and pre-listening. Exercise number 4 and pre-listening. Então, aqui no exercício 4, write questions for these answers. Então, aqui vocês vão fazer as perguntas para essas respostas que já estão aí, ok? Letter A. He was born on June 28th, 1491. Então, ele nasceu em 28 de junho de 1491. Qual é a pergunta que vocês vão fazer para essa resposta, ok? É o que vocês vão colocar aqui. Letter B. He had 6 wives. Ele teve 6 esposas. Então, qual que é a question para essa pergunta? Letter C. He was Henry VIII's only son. O rei VIII teve apenas
um filho. Qual a pergunta, né, que vocês vão fazer? Letter D. Because the Pope didn't want Henry to divorce his first wife. Porque o Papa não queria que Henry se divorciasse da sua primeira esposa. Qual que é a pergunta que você vai fazer para essa resposta? Coloque aí pra gente, ok? No pré-listening. Before listening, match each word with its meaning. Então, antes de fazer o listening, a atividade de listening, é para vocês relacionarem as palavras com seus significados, ok? Então, aqui vocês vão colocar a letra que corresponder ao significado de cada frase. Vocês vão ligar essas frases aí, ok? Page 45 and 46, então ainda na página um pouco da 45 e 46, nós temos o listening aí. Tem um trechinho na página 45 lá embaixo e o restante está na página 46. Listen and write true or false according to what you hear. Então aqui tem várias frases a respeito do teatro, né, da idade da era Tudor, de acordo com o rei. Então na época vocês vão ouvir um listening aí falando sobre essa época aí, ok? Então vocês vão escrever T para true, que for verdadeiro, e o F para o que for falso, ok? Então é só colocar aqui entre parênteses o T ou o F. This man is William Shakespeare, ok? Então esse rapaz aqui, esse senhor, é William Shakespeare. Today it is over. Então é isso, pessoal. Vocês então vão fazer pages 43 until 46, que são todos esses exercícios que eu passei para vocês de interpretação, ok? Que eu expliquei passo a passo, um a um. Vocês vão responder e na próxima aula a gente vai fazer a correção de todos eles. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar pelo e-mail da classe, duvidas8ano@conquistando.com.br, que assim que possível eu respondo para vocês, ok? Depois desse vídeo, eu vou deixar algum material também de interpretação para vocês a respeito do conteúdo, ok? É isso. Today it is over. See you next class. Take care. Bye bye. See you guys.